eu não sei por onde acabamos de começar. Ontem tivemos duas coisas muito interessantes que aconteceram. Uma delas, uma reunião que nossas organizações tiveram no Ministério da Educação, e depois à noite, qual cereja no topo do bolo, tivemos o Dr. António Costa a dizer o que disse em relação aos professores. Eu começo por aqui para despachá-lo, porque os jornalistas têm vindo perguntar-nos se agora, com esta declaração do António Costa, era a altura para os professores baixarem os braços, porque ele já disse que não ia contar o tempo de serviço. Se fosse isso que acontecesse na sequência do que diz António Costa, nós já tínhamos baixado os braços em 2019, quando ele disse que o tempo de serviço dos professores nunca era para ser contado, e pelo contrário, os professores levantaram os braços, vieram para a luta, estão na rua, estamos aqui hoje, e se o António Costa... Não paramos, não paramos, não paramos, não paramos, não paramos, não paramos, não paramos. E portanto, ó colegas, se o António Costa ontem veio dizer que o seu governo não quer contar o tempo de serviço dos professores, os professores têm mais um motivo para na sexta-feira, dia 6, termos uma grande greve, fecharmos as escolas todas e não ser preciso que sejam os trabalhadores não docentes, somos nós que vamos fazer greve e que vamos responder com a greve a esta declaração de António Costa. Dizer que não surpreende, porque reparem que em 7, quase 8 anos de António Costa à frente de um governo, a único momento, e teve outros que se calhar o justificavam, António Costa ameaçou demitir o seu governo e demitir-se ele também, foi quando esteve em vias de ser aprovado o tempo de serviço, a recuperação do tempo de serviço dos professores. Por outros motivos, fosse qual fosse a galambice, ele nunca ameaçou demitir-se. Não, era se fosse contado o tempo de serviço dos professores. Então alguém esperava que ontem António Costa fosse com uma bandeirinha branca na mão ou um braço torcido dizer: peço desculpa que eu vou contar? Não, António Costa foi coerente e os professores também vão ser. António Costa teve ontem a oportunidade de mostrar o que quer. Se quer diálogo, se quer negociação, se quer resolver problemas, se quer pacificar as escolas. António Costa ontem disse que quer o confronto com os professores, então, se é isso que ele quer, é isso que ele vai ter, porque os professores vão à luta, democraticamente, mas vão à luta. E não é por tentarem parar a luta de formas absolutamente inaceitáveis, próprias do tempo do fascismo. Não é por porem processos disciplinares a uma diretora de Gondomar porque tinha lá uma faixa a dizer que era o dia da aula mais importante da vida dos professores. Porque todos os dias os professores dão a sua aula mais importante. Eles não a deram ontem para depois darem aulas michurucas e sem importância. Não estão à espera do amanhã para darem todos os dias. Cada professor dá a sua aula mais importante. E ter isso à porta de uma escola deve ser um orgulho e não ser o motivo de um processo disciplinar, dizer que a FENPROF, mas penso que todos os nossos sindicatos que aqui estamos, estaremos disponíveis para solidariamente com os professores daquele agrupamento, estarmos ali a dizer que o Ministério tem que retirar aquele processo disciplinar. E o mesmo em relação aos professores que fizeram greve no dia 17 de março. 17 de março, já lá vão 8 ou 9 meses. Há professores no Norte, no Centro, em Lisboa, no Alentejo, no Algarve, que ainda estão com faltas injustificadas ou com processos disciplinares. Ontem vem dizer o Secretário de Estado: bom, eu agora sei que até já há uma decisão do Tribunal da Relação de Lisboa a dizer que afinal os serviços mínimos eram ilegais, mas nós vamos recorrer ao Supremo. Eles sabem que não podem recorrer ao Supremo, poder podem, mas que o Supremo lhes vai dizer que aquilo não tem recurso, porque o recurso foi no Tribunal da Relação. Mas eles querem passar tempo para manter as pessoas com medo, para manter as pessoas a pensar que depois, se eu faço greve, posso ter aqui uma chatice. Mas o fascismo já lá vai, Abril tem 50 anos e não é com estas formas de atuação que os professores vão ter medo, vão deixar de lutar, vão ficar parados nas escolas, porque os professores são
professores também de cidadania, e a cidadania passa por saber lutar quando é preciso, reclamar e protestar quando é necessário, e também propor e negociar e estar sempre dentro das regras da democracia, que é isso que nós fazemos, mas que não é isso que está a ser feito pelos governantes. Portanto, eles podem pintar-se de amarelos, podem ameaçar o que quiserem, que não vão parar a luta dos professores, e não é só por causa do tempo de serviço, mas também ontem voltámos a falar da questão do tempo de serviço. Zero. Não houve resposta nenhuma. Perguntámos como é que iam resolver a questão do aspirador, a que eles chamam acelerador, com tantas dúvidas que existem sobre os créditos, sobre a progressão, sobre quem salta por cima de escalões. A resposta que deram foi que não sabiam, iam marcar uma reunião técnica para podermos conversar do assunto. Falámos sobre as casas para os professores que estão distantes. Afinal não são 15, afinal não são 29, afinal são só 11, no Algarve 4, e os professores ficam aos pares como os frades. E são 11 para 380 pedidos, mas há milhares de professores. Mas se calhar ir para uma casa a preço reduzido, cujo custo da renda mensal são 600 euros, convenhamos que um professor contratado que vem parar a Lisboa, mesmo a 600 euros, não pode pagar uma renda deste tipo. Ou então, também é verdade, que ficar num apartamento com 20 metros quadrados ou 24 metros quadrados, quase que, como diria o Raul Solnado, só para quem cortar as unhas antes de entrar, porque senão não cabe. E as pessoas têm direito a uma habitação digna, têm direito a ter condições de viver, têm direito a ser tratados como pessoas que são, como professores que são, e os professores têm que ser tratados com dignidade. Ontem também colocámos outras questões, como por exemplo, e já aqui foi dito pelos colegas, a necessidade de dispensar toda a gente do período probatório. Reparem uma coisa, apresentam um projeto para a formação de professores que admite que quem trabalhou 4 anos em habilitação própria, sem acompanhamento da sua prática, possa fazer um relatório, e esse relatório dá-lhe logo acesso ao mestrado em profissionalização, na profissionalização, e até só obriga a fazer 6 meses. Professores contratados com 10 e 12 e 15 anos de serviço, avaliados anualmente para poderem renovar o seu contrato, são obrigados a fazer 1 ano de período probatório. Isto não tem nenhuma coerência, nenhuma lógica, e a Justiça manda que todos os professores sejam dispensados de período probatório, como manda que todos os professores que ainda estão à espera das vagas para o 5º e 7º escalões, e que ontem o Secretário de Estado disse, bem, eu nem consigo prometer para a semana, só posso dizer que daqui a algumas semanas resolveremos isso, não sabemos o que são algumas semanas, dizer que só há uma forma justa de resolver isto este ano. É que o número de vagas, independentemente de serem ou não abrangidos pelo aspirador, o número de vagas este ano para os professores do 5º e 7º escalões tem que ser igual ao número de professores que aguarda a vaga para poder progredir, algumas há muitos anos, e este ano são vagas para todos, e para o ano é acabar com essa vergonha que são as vagas de progressão na carreira e as cotas que impedem os professores de serem avaliados com justiça e de acordo com aquilo que é a sua avaliação verdadeira. Uma última palavra, colegas, para a formação inicial. Aquilo que o Ministério apresentou, sinceramente, se é dirigida à formação inicial, a nossa opinião, é que não honra, pelo contrário, desonra a tradição da formação inicial em Portugal, que é uma tradição de uma formação com qualidade. E por isso é que os professores, em cada ano que passam, formam sempre a melhor geração de jovens que existe no nosso país, porque têm boa formação. O que é que está ali? A preocupação em arranjar rapidamente professores. Pela primeira vez prevêem que possa ter acesso ao mestrado profissionalizante do pré-escolar e primeiro ciclo jovens que não tenham a licenciatura em Educação Básica. Baixam de uma forma geral
os créditos de formação, as horas de formação científica para ter acesso aos mestrados. Só há 4 em 32 grupos de recrutamento em que eles mantêm a mesma exigência do ponto de vista da formação científica, porque de resto é sempre a baixar. O que é preciso é abrir o aviário para despachar rapidamente a chegarem cá pessoas que possam substituir os professores que faltam. Os professores que faltam, milhares deles existem, saíram foi da profissão. O que é preciso não é baixar o nível, o que é preciso é aumentar a exigência e, simultaneamente, a atratividade dos jovens que abandonaram a profissão. Porque não tenhamos dúvidas, se baixarem o nível da formação de professores, o que vem a seguir é baixar o nível da carreira docente, é incorporar na carreira as perdas que os professores estão a ter com o tempo de serviço, porque depois a exigência também foi mais baixa. Mas isto vai trazer ainda problemas para quem já está no sistema e nós temos que falar nisso, que é assim, não há aqui ninguém, estou convencido, que seja contra os estágios remunerados. Nós fomos contra, foi quando a Lourdes Rodrigues... Ah, bom, pensei que já estavam esquecidos. Nós fomos contra, foi quando a Lourdes Rodrigues acabou com os estágios remunerados. Mas isto que lá vem é uma coisa diferente. Eles vão remunerar, é verdade, mas os estágios na altura, o orientador ficava com uma turma e as turmas do orientador eram distribuídos pelos estagiários que depois iam fazer a sua profissionalização. O que eles agora querem fazer é dar ao orientador 1 hora de redução. 1 hora para ele ir nessa hora assistir a uma aula por semana do estagiário, e lá se vai a hora, preparar todo o trabalho que tem que preparar com o estagiário, avaliar o trabalho do estagiário, estar com ele no apoio ao estagiário, ir à escola, à instituição de ensino superior para ter formação, para poder ser orientador do estagiário, 1 hora, não sei quem vai aceitar, e a seguir vão dar aos estagiários horários que não são as horas ou as turmas do orientador. São horários que há professores que estão há anos à espera deles para se aproximarem da sua residência e que vão ser capturados por este sistema. Sejam horários, nos casos, meios horários, de 12 horas, noutros casos, horários completos, para os tais não profissionalizados que fizeram o relatório, que podem ser as 22 ou as 25 horas. E não são tão poucos como isso. Reparem, se as instituições de formação de professores tiverem 1000 estudantes, e até tem mais hoje, 1300 por aí, a fazer o curso, eles vão precisar de 1000 ou 1300 horários para esses, meios horários ou horários completos para esses jovens. Mas se aparecerem dos 3000, mais ou menos, não profissionalizados que estão nas escolas, 1000 a quererem profissionalizar-se, e é natural que isso aconteça, estamos já a falar de 2000 horários que vão ser para ali capturados, e nós ontem perguntámos ao Ministro, ao Secretário de Estado, aliás, porque o Ministro não foi à reunião porque estava a tentar lavar a cabeça aos jornalistas na sala dele, lá em cima, durante a nossa reunião. Portanto, nós perguntámos ao Secretário de Estado como é que eles apuravam aqueles horários. Como é que um professor que é de Braga e que a Universidade do Minho vai ter que ter ali estagiários à volta, que é de Braga ou de Guimarães, ou lá de cima de Viana ou do Porto, e que está em Odmira, ou que está em Beja, ou que está no Algarve, ou aqui em Lisboa, e quer ir para lá, e está à espera daquele horário, e afinal o horário não é para ele, que vai continuar desterrado, porque ficam capturados pelos estagiários. E, portanto, não é esta a forma de ter estágios remunerados. Esta é a forma de manter desterrados professores e, simultaneamente, de tentar resolver a falta de professores à conta dos estagiários e, sobretudo, desvalorizando o papel dos orientadores, que vão ter que ser uns escravos os que aceitarem com 1 hora por semana de redução para todo o trabalho que se lhe é exigido. E outra coisa que lhe perguntámos é o que é isso do contrato de estágio. Porque há contratos de estágio. A legislação prevê contratos de estágio, mas não prevê contratos de estágio com remuneração, com segurança social, com descontos de IRS. Isso é um contrato de trabalho. Mas para ser um contrato de trabalho, tem que ter tudo isso e tem que contar também para concursos e tem que contar também para carreira esse ano de trabalho com esse contrato de trabalho. Um contrato de estágio, o mais que pode ter é uma bolsa para o estágio, mas isso não paga IRS. Mas eles tentam misturar tudo e quando lhes perguntamos, então,
E afinal, em que é que ficamos? Não sabiam. Claro, porque aquilo é a ver se passa. Aquilo é a ver se passa. Na verdade, nós temos um Ministério da Educação muito fraquinho, temos um Ministério da Educação incapaz de perceber a justeza da luta dos professores, temos um Primeiro-Ministro que realmente tem um ódio de estimação pelos professores, não sei se um problema mal resolvido na vida dele, de estudante, não sei, mas há ali qualquer coisa que o impede de reconhecer a importância que têm os professores e que se não fossem os professores e fosse só o Ministério da Educação, se calhar nesta altura muitas escolas não tinham tido condições de abrir. Portanto, a nossa luta vai continuar e eu sinceramente acho que se aos portugueses compete correr com os governos, não lhes dar as maiorias absolutas que dão e compete votar com consciência em quem resolve e tem capacidade, competência e vontade de resolver os seus problemas, aos professores compete, pelo menos, analisar a situação na educação. E, sinceramente, se fizermos um balanço disto tudo, aquilo que quase hoje já somos levados a concluir é que temos um Ministro e um Secretário de Estado que deixaram de ter condições para continuarem à frente da educação. E, portanto, se aquilo que o Ministério da Educação tem para dar aos professores foi o que ontem nos trouxe, é aquilo que nos diz, são os processos disciplinares que mantêm, então, Senhor Ministro, Senhor Secretário de Estado, vão à sua vidinha, que os professores sabem muito bem lutar, governar-se, e venha alguém que respeite os professores, que os considere e que respeite a escola pública. A luta vai continuar e pode o António Costa repetir as vezes que quiser que para os professores não há nada, porque havia falta de equidade. Não, os professores é que são vítimas dessa falta de equidade, em relação aos Açores e à Madeira, mas dentro da função pública também, porque o nosso tempo não se converte em pontos e, portanto, não recuperamos os pontos, mas também não recuperamos o tempo, e nós vamos recuperá-lo, porque o tempo é dos professores. Roubaram o tempo aos professores, os professores cumpriram esse tempo, e quando nos metem a mão ao bolso, ai, meu amigo, o que é nosso e não há Costa nenhum, seja António ou seja João, que possa meter a mão ao bolso e ficar com o que é nosso. A luta continua e, portanto, os professores vão continuar a lutar. Agora, aprovada a moção, iremos ali entregar. Posso já dizer-vos que recebemos um mail do Gabinete do Primeiro-Ministro a dizer que por razões de agenda o Sr. Primeiro-Ministro não nos poderia hoje receber. Esta é uma resposta positiva, porque se fosse porque não queria, isso é que era chato. Agora, se é por razões de agenda, nós vamos dizer de segunda a domingo, das 0 às 24 horas, quando tiver agenda, nós estamos aqui outra vez. 6, 23.